Nós queremos falar com os irmãos acerca da marca de Deus em nós. Efésios capítulo 1, e nós vamos ver alguns versículos aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos como que nós somos marcados por Deus. Como que é a marca de Deus e o que que a marca de Deus em nós faz em nós, né? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora presta atenção. Antes da fundação do mundo, preste atenção nisso. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Preste atenção. Antes da criação do universo, Deus nos escolheu nele. Não é antes da criação da vida, não é antes da criação da terra, é antes da criação do universo. Antes de todas as coisas, Deus nos escolheu nele. Porque nele nós já existíamos. E eu sei que para todos nós é difícil entender isso, porque nós estamos dentro de um sistema de tempo, espaço e matéria. Então, nós não conseguimos imaginar as coisas fora do tempo. Para nós existe passado, presente e futuro. Nós não conseguimos raciocinar fora disso. Mas a Bíblia está dizendo que antes de todas as coisas, antes até mesmo do tempo, nós já existíamos. E Deus via a mim e a você, não aqui agora, não hoje, mas Deus já nos víamos lá na eternidade, completamente glorificados, perfeitos, à imagem de Deus. Então nós nem mesmo conseguimos conceber isso, como é que vai ser a eternidade. Como que vai ser lá na presença de Deus, lá na eternidade. E a Bíblia fala que Deus já nos via, né? Romanos 8 fala que Ele nos via glorificados, perfeitos na presença dEle. Então lá, antes do universo existir, Deus nos criou, nos escolheu, nos glorificou. Então lá na eternidade, lá atrás para nós, né, falando de nós, lá atrás, antes da fundação do mundo, Deus já contemplava todos nós. Deus contemplava a mim e a você, não hoje aqui com as nossas falhas, mas Ele já nos contemplava lá na eternidade, perfeito, em glória. Em glória. Você pode entender isso? Deus nos contemplava na eternidade, perfeito em glória. Então por isso que o texto diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Então nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos por Deus antes da criação do universo, para sermos santos, e Ele nos deu uma vocação, Ele nos deu um destino, Ele nos deu uma missão, sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Então Deus nos salvou, Deus nos glorificou, Deus nos chamou para sermos como Ele é, santo. Deus nos escolheu para sermos santos, para sermos iguais a Jesus. A referência é Cristo. Deus quis, antes da criação do universo, formar uma família de filhos aos quais Ele adotaria. São filhos por palavra, por adoção,
E esses filhos é igual a Jesus. Então João fala que quando Jesus se manifestar, eu até vou sair de Efésios aqui só um pouquinho para nós vermos esse texto lá em 1 João, no capítulo de número 3, ele fala isso, né? Olha só, 1 João capítulo 3, versículo 1. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha o que João está dizendo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ele continua dizendo, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Presta atenção no que João está falando aqui. É importante você entender isso, porque João foi o último apóstolo a morrer. João, ele era primo de Jesus. Esse aqui é o apóstolo João, não é o João Batista, que também era primo. João é primo de Jesus. Ele conviveu com Jesus na infância, se tornou discípulo de Jesus, o mais íntimo de Jesus, o discípulo mais íntimo de Jesus. Ele viu a crucificação de perto, ele viu a ressurreição, e quando ele está escrevendo essas palavras aqui, ele está com aproximadamente 100 anos de idade. E já tinha mais ou menos quase 70 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Já tinham passado quase 70 anos. E João estava na ilha de Patmos escrevendo essas coisas para nós. E João tinha essa mania de escrever para uma igreja que está sofrendo. E ele está falando para nós o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, agora que Cristo completou a obra na cruz, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quer dizer, ainda não foi revelado como eu serei na eternidade, como eu viverei na eternidade, como que é a eternidade. Eu não tenho esse entendimento. Nós não podemos ainda captar como vai ser. E João está falando para nós. Sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus voltar, quando Jesus vier, quando Jesus se revelar, seremos semelhantes a ele. Seremos iguais a ele, porque foi isso que Deus determinou lá na eternidade, que eu e você fôssemos iguais a Jesus. Olha, seremos semelhantes a ele. Então, na eternidade, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós haveremos de vê-lo como ele é. Só que o que João está falando aí, que nós, quando Jesus se manifestar, nós vamos ser iguais a Jesus, nós teremos um corpo glorificado, nós habitaremos para sempre na presença de Deus. Deus vive isso agora. Deus vive isso. Ele viveu isso lá antes da fundação do mundo. Então, quando Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele não vê os nossos pecados. Ele não vê as nossas falhas. Ele nos vê como de fato somos, iguais a Jesus. Porque nós fomos lavados pelo sangue dele.
Estou falando aqui de pessoas que nasceram de novo, de pessoas que receberam Jesus como Senhor da sua vida. Então, voltando lá para a carta de Paulo aos Efésios, né? Então, deixa só aí, com o versículo 3, só para continuar. Não, perdão, é lá em 1 João 3, onde nós estávamos. Eu li até o versículo 2, vou ler o versículo 3, porque tem tudo a ver com que... capítulo 3, versículo 3. Então ele está falando que assim como ele é, né, o veremos seremos semelhante a ele. E todo aquele que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo. Assim também como ele é puro, assim como ele é puro. Então presta atenção. Lá Paulo diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. João está dizendo que nós seremos iguais a Jesus, seremos semelhantes a Jesus. E que como semelhantes a Jesus, ele diz, sabendo que nós somos, essa é a nossa vocação, então nós devemos viver uma vida de santidade, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Foi para isso que Deus salvou você, que Deus me salvou, para nós sermos santos. Para sermos santos, santos e irrepreensíveis diante dele. A condição, o que revela que eu realmente sou salvo, é uma vida de santidade. Mas como que essa vida se manifesta? Então nós vamos voltar lá para Efésios e vamos mostrar isso para os irmãos. Lá em Efésios capítulo 3 nós lemos, né? Capítulo 1, versículo 3, ele diz assim que Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. E no versículo 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Então para que Jesus morreu na cruz? Para que eu e você fosse santo. Jesus perdoou os nossos pecados com qual propósito? Para que eu e você fôssemos santos. Para que nós vivêssemos uma vida que refletisse o caráter dele, a glória dele, a imagem dele. E ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou. Nos deu uma vocação, um destino, uma missão, né? Para sermos adotados como seus filhos. Então nós somos filhos de Deus, como diz João, agora somos filhos de Deus. Então agora, o que eu e você temos que fazer, nós fomos salvos, lavados, remidos, todos os nossos pecados foram perdoados. E agora? Agora eu tenho diante de mim um caminho, uma jornada, uma busca pela santidade, de viver como Deus quer que eu e você viva. Isso é vocação. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante da nossa vida, isso é mais importante do que a própria vida. Paulo em Atos 20 fala, em nada tenho minha vida preciosa, a não ser que eu cumpra a missão que Deus, a vocação que Deus me deu, de proclamar o evangelho da graça. Isso é a coisa mais importante. Vivermos uma vida que tem sentido. Isso aqui Deus está nos dando o sentido da vida. Quando eu não ando nesse caminho, tudo perde sentido, tudo perde significado. Por mais que você conquiste todas as coisas que você quer na vida, você nunca vai estar satisfeito, porque Deus colocou a eternidade dentro de nós, e Deus colocou essa missão dentro de nós, de sermos santos, de refletirmos a glória dele. Então ele diz, adotado como seu filho por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então essa é a vontade de Deus. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele viu a minha vida e a sua vida, tudo que nós somos. Ele nos escolheu, presta atenção. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, como nós vamos ver a seguir, que ele tem um livro. Deus tem um livro chamado Livro da Vida. E que nesse livro da vida estão escritos, lá antes da fundação do mundo,
Deus escreveu num livro, como se fosse um diário. Deus escreveu num livro o nome de todos os salvos, de todos os eleitos, de todos aqueles que revelariam a sua glória, que seriam seus filhos e que passariam a eternidade inteira com ele. Presta atenção. Antes da fundação do mundo, do universo, Deus pegou um livro e escreveu o seu nome nesse livro. E algumas pessoas pensam que Deus é como nós, que Deus é suscetível às circunstâncias, às mudanças. Por exemplo, a maior parte que são casais, né? Quando você tem uma divergência com sua esposa, isso afeta a relação de vocês a ponto, por exemplo, de ficar sem conversar, a ponto de você quebrar um copo, jogar um celular na parede, a ponto de dormir na sala, dormir no outro quarto. São comportamentos que revelam que naquele momento você está reagindo a uma situação e que você não conseguiu ter o controle naquela situação e que você está reagindo dessa forma. E tem pessoas que... Nós temos a tendência, nós seres humanos temos a tendência de pensar que Deus é assim. Sempre foi assim. Então nós achamos o seguinte: eu pequei, eu fiz algo que Deus não agrada, aí Deus, chateado comigo, Deus vai lá no livro da vida e risca o nosso nome. Ele pega uma borracha e está lá Gilson Caldeira, e fala, não, Gilson, agora não dá mais não. Ele pega lá a borracha e apaga o nome do Gilson. Aí o Gilson agarra em jejum, em oração, tudo mais. Aí Deus fala, não, o Gilson melhorou. Eu acho que eu vou escrever o nome dele de novo aqui, Gilson Caldeira. Lá na frente o Gilson faz outra atrapalhada. Aí Deus, não dá. Vou apagar o nome dele de novo. Irmãos, as pessoas não sabem, quando você pensa assim, você esquece de uma série de atributos de Deus. Uma série, não é um, são vários. Primeiro que Deus é imutável. Deus é imutável. Deus não muda. Ele falou isso lá em Números 23. Eu não sou homem, nem filho do homem para mentir, para mudar. Quando Deus escreveu o seu nome no livro da vida, aquilo lá é uma determinação. Ele escreveu baseado nele mesmo, no amor dele, no conhecimento, na onisciência dele, na imutabilidade dele, na soberania dele. Então, ele não pode mudar. Ele não pode mudar. Ele não pode ser susceptível às circunstâncias, aos nossos problemas. Aí você fala assim, então eu posso pecar à vontade? Pode. Isso só vai revelar o quê? Que seu nome nunca esteve lá. Não é que Deus vai apagar, seu nome nunca esteve lá. Porque aqueles que têm um nome lá, eles não vivem na prática do pecado, como nós lemos lá em 1 João 3, nós não lemos o capítulo todo, mas depois você pode ler lá. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas eu posso pecar. Mas ele fala, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, quer dizer, é uma condição assim, muito excepcional o pecado. Lembre que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Então, o pecado na vida de um cristão é uma exceção. Então, quando Deus escreveu o meu nome e o seu nome no livro da vida,
Deus escreveu baseado naquilo que ele determinou, naquilo que ele decidiu, e aquilo é imutável. É impossível Deus tirar o nosso nome do livro da vida. É impossível. Aí você vai, mas fulano, cara, eu estou falando que uma pessoa que tem um nome escrito no livro da vida, Deus jamais tira esse nome, porque ele teria que deixar de ser Deus. Para ele apagar o nome, ele tinha que falar, cara, errei. Não. É igual a gente vê muitos casais falando assim, não, pastor, eu vou divorciar porque eu errei, eu casei com a mulher errada. Não, Deus não errou com você. E Deus não se arrepende. Ele te escolheu, pronto. Se você for um escolhido de Deus, um eleito de Deus, um filho de Deus, você vai vir para os braços dele. Independente, você pode fazer o que for, andar onde for, mas se a promessa de Deus está em você, você vai se arrepender dos seus pecados, literalmente, e vai vir para o Senhor Jesus. E o texto está dizendo assim, versículo 13, lá, Efésios, vamos pular para o versículo 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Olha só o que Paulo está dizendo. Que quando eu nasci de novo, quando eu passei pela experiência do novo nascimento, o Espírito Santo me transformou. Isso é chamado de novo nascimento. Eu fui gerado pelo Espírito. E naquele dia eu fui selado. Eu fui marcado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo foi colocado em mim. Eu fui selado como propriedade de Deus. Fui selado. E o versículo 14 diz assim, o Espírito é o penhor da nossa herança. Presta atenção. Quando eu nasci de novo, eu fui selado. O Espírito Santo veio habitar em mim. O Espírito Santo mora em mim. Quantos aqui tem a certeza de que o Espírito Santo mora em você? Levanta a mão. Amém? O Espírito Santo mora em nós. E ele está dizendo, o Espírito Santo que mora em nós é o penhor da nossa herança, é o que garante que tudo que nós estamos falando para você é verdade. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor de que Deus vai nos transformar à imagem dele. O Espírito Santo é a garantia de que nós seremos como ele. Ele diz, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, ou seja, até o dia da volta de Jesus, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que até Jesus voltar, o Espírito Santo estará habitando em nós, e ele é a garantia, a prova de que Deus vai vir nos resgatar. Quando nós vamos, aí em Efésios mesmo, capítulo 4, no versículo 29, de Efésios 4, 29, diz assim na palavra de Deus: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. E agora, assim, tem muitos crentes que tem um linguajar sujo, né? Palavrões, expressões assim mundanas. Paulo está dizendo, olha, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Irmão, não saia da sua boca nenhuma palavra suja. Mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. E não
entristeçam o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem nasceu de novo, oi. Vai lá na vovó, vai. Quem tem o Espírito Santo, quem foi nascido de novo, não deixa de ser filho. Não deixa de ser filho. Mas você pode entristecer seu pai. Assim, por exemplo, um filho, ele pode fazer o que for. Ele jamais deixa de ser filho. Mas ele pode desapontar o pai, entristecer o pai. E é o que Paulo está dizendo, não entristeçam. Essas coisas, esse linguajar, isso entristece o Espírito Santo que habita em você. Você está dando trabalho para o Espírito Santo. E olha só, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós fomos selados para o dia da redenção com o Espírito Santo. Então nós não devemos entristecer. E o que entristece o Espírito Santo? É eu cometer, fazer coisas que ferem a santidade de Deus. No versículo 31, Paulo conclui dizendo o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. O Espírito Santo vai, a ação dele vai gerar isso em nós. Agora, como é que isso procede? Como é que tudo isso acontece? Como é que eu vou ser essa pessoa que não tem a boca suja, que uma pessoa livre de amargura, de ressentimento, de indignação, de gritaria, de blasfêmia? Como é que isso é operado em mim? Deixa eu te mostrar. Tudo isso passa pela mente. Tudo isso está na mente. A Bíblia usa a palavra mente e coração alternadamente, né? Mente. Mas eu vou usar aqui mente o tempo inteiro. E às vezes a Bíblia alterna para coração, misturando o cérebro com o coração. E tem sentido isso, né? Mas para nós não gerar confusão, nós vamos falar sempre mente. A marca que o Espírito Santo gera em mim é uma transformação na minha mente. Eu sou transformado em minha mente. As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas têm uma mente corrompida. Elas têm uma mente carnal. E aí no capítulo 4 mesmo, eu quero ler com os irmãos no versículo de número 17 de Efésios 4, 17, Paulo vai falar, sempre fala a respeito de mente. Olha só, vamos ver o ímpio. Vamos ver o ímpio. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, como as pessoas do mundo, as pessoas ímpias, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Está vendo? É a ideologia, é a mentalidade mundana, é a mentalidade carnal que faz com que essas pessoas vivam daquela forma. Então não adianta eu falar para essa pessoa mudar de vida. Ela não dá conta. Só depois que o Espírito Santo entra no coração dessa pessoa, que essa pessoa pode ter sua vida transformada. Fora disso, irmãos, é impossível para ela. A mente dela, olha só, essas pessoas vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18. Tendo o seu entendimento obscurecido. A mente dela está cega, está dominada por sofismas, enganos, mentiras. E por mais que você fala, essa pessoa está obscurecida, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem. Eles não conhecem, são pessoas que desconhecem completamente Deus, vivem sem Deus, estão na ignorância, e por isso que elas vivem essa vida de pecado, pela dureza do seu coração.
E elas resistem. Quando você fala, o coração delas tranca e elas não deixam. Elas estão obscurecidas. Paulo fala em Coríntios que Satanás cegou o entendimento das pessoas. Satanás cega o entendimento. Então a pessoa está dominada pela mentalidade carnal, pela mentalidade humana. Versículo 19 diz assim: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Por quê? Porque essa é a mente deles. A mente dele está ocupada dessas coisas e eles vão, as ações deles são reflexos de uma mente contaminada. Então presta atenção, uma mente poluída leva às ações poluídas. É o que ele faz. E o que pode libertar essa pessoa? Ela nascer de novo. O Espírito Santo entrar nela. Só o Espírito Santo. Estava conversando ontem com o pastor Edinaldo. Nós perdemos um amigo lá no Quênia. E tanto eu como o Edinaldo, nós conhecemos o Quênia, a base da Missão Cristã Mundial. E lá ele sempre orientava para nós. Na verdade, sim. Para a gente nunca sair só, a gente sempre sai acompanhado. Porque eles veem que nós somos estrangeiros. E o queniano, assim, lá tem uma igreja maravilhosa, uma igreja pujante, né? No Quênia, uma igreja cheia do Espírito Santo, avivada. Nós temos pastores da nossa relação lá, né? E principalmente em Nairobi, há um grande avivamento da igreja lá. Existem mega churches, né? Megas igrejas lá em Nairobi. Existem alguns lugares que há uma certa resistência. Mas o problema do Quênia é que o Quênia faz divisa com a Somália. E a Somália, às vezes, tem muitos somalis que vão para o Quênia ali para praticar atos terroristas. Quando eu estava lá mesmo, houve um ataque terrorista no supermercado lá, mas eram somalis que tinham feito isso. Então o pastor Edinaldo estava contando que ele estava num carro junto com um irmão. E ele estava no carro mexendo no celular. Aí o irmão falou para ele assim: esconde o celular, pastor, esconde o celular, tira isso. O Edinaldo escondeu o celular e veio um cara com a mão assim, tentando pegar o celular dele. E o Edinaldo estava atento, mas não viu isso. Aí ele perguntou para o irmão assim: irmão, como é que você sabia que eu ia ser assaltado? Ele falou assim: porque eu já fui assaltante, eu já fui ladrão e eu trabalhava nesse lugar aqui. Então, eu já fui. Eu era bandido aqui. E o que transformou? O Espírito Santo. O Espírito Santo transforma a nossa mente. Então lá, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, agora talvez você vai ver esse versículo como você nunca viu. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, diz assim, versículo 1, onde Paulo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, você entregar a sua vida a Deus como sacrifício. Esse é o culto racional de vocês. Agora presta atenção no versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Irmãos, pelo amor de Deus. É o que Paulo está falando, pelo amor de Deus. O que está levando o apóstolo a falar assim, gente, pelo amor de Deus, não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, a maior obra do Espírito Santo na nossa regeneração é transformar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. É fazer com que nós tenhamos pensamentos dirigidos por Deus, pela palavra de Deus. Então, que o desafio do Espírito Santo é pegar o que está aqui na palavra de Deus
e fazer um download para a minha mente, para que essas verdades em minha mente possa transformar em ações. E essas ações são ações que refletem a glória de Deus. Então, a marca de Deus em mim, você, nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus. E essa marca está em nossa mente, está na nossa testa. Quando a Bíblia fala de testa, está falando da mente, está na nossa maneira de pensar. Seu pensamento é mundano, seu pensamento é carnal, seu pensamento aspiram por coisas que o mundo aspira. Paulo diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme. Olha, deixe que Deus o transforme. Então qual que é o grande problema para Deus me transformar? Eu sou o problema. Porque eu crio resistência para Deus. Deus quer que eu me dedique à oração, Deus quer que eu me dedique à palavra, Deus quer que eu me dedique ao reino dele, que eu não seja um inútil no reino dele, que eu realmente, irmãos, e é simples, você não precisa ser um pastor, uma pastora, mas um WhatsApp que você manda para alguém, uma ligação que você manda para alguém, um convite que você faz para a pessoa tomar um chá na sua casa. De você orar com a pessoa. Gente, isso é um mínimo. De você compartilhar. De você poder ser bênção. De você trazer uma palavra. Ah, eu não sei pregar. Beleza. Irmã, eu quero aqui nesse chá deixar um versículo para você. Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor. E Ele vai cuidar de nós. Amém. Ter ouvidos, dá seu ouvido para a pessoa falar. Né? Deixa a pessoa falar. Quantas pessoas você chamou na sua casa, ou que você saiu, que você só quis ser bênção na vida da pessoa. Você quis, a pessoa queria falar, chorar, e você deu um abraço. Irmão, não é possível. E nós estamos vivendo um evangelho onde as pessoas se afastam das coisas mínimas, das coisas tão simples. Paulo está dizendo, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, deixa Deus operar na sua vida, deixa Deus te usar, mas você não tem tempo para Deus. Seu tempo é dedicado para tantas outras coisas, tem tantas outras coisas que você tem tempo, né? O John Piper fala isso, pastor John Piper, né? da Igreja Batista Betel nos Estados Unidos. Ele fala assim, olha, sabe por que Deus criou o Instagram e o Facebook? Para que no dia do juízo ninguém tenha desculpa de falar que não tinha tempo. Ninguém tem desculpa. Pastor John Piper fala isso. Ninguém vai... Eu quero ver alguém chegar para Deus e falar, Deus, sabe o que é? Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Você não tem tempo para seus filhos, para suas filhas, para ler uma história da Bíblia, para compartilhar, para evangelizar. Sabe aí o que acontece? O professor dele, que é ímpio, que é pagão, que tem ideologia satânica na mente, vai discipular seu filho. Porque você não fez, e eles estão falando isso para todo mundo, nós vamos discipular seus filhos, nós vamos transformar seu filho. Mas seu filho não tem tempo com você, tempo de qualidade, tempo que você senta com ele e conversa e brinca e gasta tempo discipulando. Mas o mínimo é você discipular seus filhos. O mínimo. Mas nós estamos muito ocupados com tantas outras coisas. Ele diz, deixe que Deus transforme pela renovação da vossa mente, né? Para que possam, olha só, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando eu alinho a minha mente à palavra de Deus,
eu realmente experimento o melhor de Deus para a minha vida. Filipenses 4:8, Paulo fala das coisas que devem ocupar a nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ocupe sua mente com isso. Isso aqui é bom, é agradável, é puro, é amável. A virtude nisso aqui que eu estou fazendo. A louvor, isso glorifica a Deus. Né? Então eu vou encher minha mente com coisas que glorificam a Deus, porque essas coisas vão refletir nas minhas ações. Então a minha mente, a marca do Espírito Santo, que o Espírito Santo está na minha vida, está na minha mente e nas minhas mãos. Ou seja, naquilo que eu ocupo a minha mente e naquilo que eu faço. Como o do capeta também. Então vamos ver alguns versículos no livro de Apocalipse. Nós vamos ver uma série de versículos no livro de Apocalipse, de João, onde João fala da marca de Deus em nossas vidas. Apocalipse 9. Vamos ver uma série de versículos no livro de Apocalipse. Apocalipse 9, 3. Diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Presta atenção. E Deus enviou demônios atormentadores para atormentar as pessoas durante a perseguição que está por vir na igreja. Então, a Bíblia fala que nos últimos dias a igreja sofreu uma grande perseguição. E Jesus fala assim: olha, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas só queriam saber de comer, beber, sexo, né? Casar-se e dar-se em casamento. Ali a expressão é ter relações sexuais, né? Construir, pensar em si mesmo. Jesus fala edificar, comprar, vender. E ele continua dizendo: assim também como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, que era uma sociedade dominada pela luxúria, pela prostituição, pela homossexualidade. E aí Deus fala assim: como foi naquela época, será nos dias. Então ele está dando sinais. Quando você viver dias em que a pessoa só quer... Vá, quantas horas são? Vá no Flamboyant, no Buriti, Passeio das Águas. Né? Eles abrem, hoje não abre 10, né? 2. É isso, que hora que abre o shopping hoje? Meio-dia. Não, mas antes de meio-dia a praça de alimentação está aberta. Você vai ver uma igreja funcionando lá. A igreja de Mamon. As pessoas pensando em si mesmas, as pessoas ele comendo, bebendo, em sexo, ele fala casando e dando-se em casamento. As pessoas correndo atrás de tudo isso. Uma sociedade dominada por pensamentos de luxúria, de adultério, de imoralidade, de homossexualidade. Quando vocês virem essas coisas dominando, fique sabendo que eu estou chegando. Jesus falou isso. Fique sabendo que esses são... Ele vai falar em outros sinais depois, em Mateus 24, né? Mas ele cita essas coisas, esses sinais. Esses são alguns dos sinais. Então, mas quando vier a perseguição contra o povo de Deus, nós vamos ver alguns versículos aqui, a Bíblia também fala que Deus vai enviar demônios para atormentarem os ímpios. E é o que o texto que está dizendo. Ele está dizendo assim, olha,
Deus falou para aquela legião de demônio, e lhes foi dito que não causasse dano à erva da terra, ao meio ambiente, né? Nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente às pessoas, era para eles atormentarem às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. A igreja vai ser perseguida, mas os ímpios também vão sofrer com perseguição vinda de Deus, né? Perseguição terrível, que Deus vai também julgar este mundo aí. Vamos ver mais. Apocalipse 13, versículo de número 8. Olha só o que João vai falar. Apocalipse 13, versículo de número 6, perdão. Apocalipse 13, 6. Diz assim: a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Vão difamar. Está falando durante a perseguição, vai se levantar tudo contra Deus, blasfêmias, né? Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Então, muitos cristãos vão morrer. Muitos cristãos vão ser perseguidos. Eu estava falando para os irmãos do Quênia, essa semana, um missionário aqui nosso, né, da Missão Cristã Mundial, com sede aqui em Trindade, eu, Edinaldo, Nilzelene, fomos membros muitos anos, somos parceiros lá ainda, e esse irmão foi para liderar o trabalho lá no Quênia, principalmente com os turcanas que fica no norte ali, uma tribo de Maasai, né? Talvez aqui nós falamos índio, mas correto é Maasai, né? E ele foi sofreu uma tentativa de sequestro, e ele tentou fugir, e mataram ele, queimaram ele e o carro dele a semana. E para quem conhece, foi uma grande repercussão, né? Mas a Bíblia fala que isso aqui vai ser durante a perseguição que está por chegar, irmão, que está por chegar. Isso vai ser normal. Diz assim, versículo 7, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. Quer dizer, é um governo mundial. É um governo mundial. E é isso que até o Brasil hoje está incentivando isso, que tem que ter um governo mundial que suplante as leis locais. Ela será adorada por todos que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ou seja, quem vai se curvar, se render ao anticristo? Quem vai se render a ele? As pessoas que não têm a marca de Deus. As pessoas que não têm o Espírito Santo. As pessoas que não foram, ele está dizendo, as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Eu tenho, né? Nós que somos salvos, o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Diga comigo, o meu nome está escrito no livro da vida. Olha, eu pulei um versículo aqui. Guilherme, projeta para nós aí o que Paulo fala aí em Filipenses. Eu li 4, né? E esqueci de ler 4:8, esqueci de ler o 4:3, né? Filipenses 4:3 diz assim: e peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas irmãs, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo falando assim, todos esses irmãos, os nomes deles estão escritos no livro da vida. Voltando lá para o Apocalipse, capítulo de número 13,
Vou ler o versículo 16 aqui. Diz assim, Apocalipse 13, 16. A todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez com que lhes sejam dadas certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esta é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número do ser humano é o número do ser humano. O número do ser humano é 6. Preste atenção. O número do ser humano é 6. E ele diz assim, a marca da besta é o número do ser humano 6, 3 vezes 6, 6, 6. Ou seja, uma mentalidade, não é um chip, irmão. Não é uma marca, não é um código barra, não é nada disso. É uma mentalidade humanista, egocêntrica. É o homem elevado à terceira potência. É um homem 3 vezes, né? É a expressão da autossuficiência, do egoísmo, do ego. São pessoas que só pensam em si mesmo. Essas pessoas vão adorar a besta. E quando você vai, né, o capítulo seguinte, o 14 primeiro, ele fala assim, olha só, Apocalipse 14, ele continua dizendo, né? Veio 14, 1. Olhei e eis o Cordeiro de Deus estava em pé sobre o Monte Sião, com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Presta atenção. Onde é que está escrito o nome do Cordeiro e o nome de Deus, nosso Pai, em nós? Na nossa testa, naquilo que é na nossa mente, no nosso pensamento. E olha só, vamos ver rapidamente aqui. 17:8. Apocalipse 17:8. Olha só o que diz 17:8. A besta que você viu e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que não era, não é mais, mas tornará a aparecer. Então, quem vai se curvar ao anticristo? Quem vai seguir a Satanás? Quem vai se render a esse mundo? Aqueles que não têm a marca. Aqueles que não são marcados por Deus. Aqueles que não têm o Espírito Santo na sua vida. Aqueles que realmente se deixaram vencer por uma mentalidade egocêntrica, humanista. E nós queremos encerrar falando aqui do juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a banição total da presença de Deus. O lago de fogo. Até o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. E se alguém não, presta atenção, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Quem é que vão para o inferno? Todo aquele que não teve o nome escrito no livro da vida. Capítulo de número 21, versículo 27. Olha lá. Nela, quem vai morar no céu? Nela não entrará na Nova Jerusalém. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação. Está vendo? O problema de Deus é com pecado e mentira. Presta atenção, quem vai passar a eternidade com Deus habitando a Nova Jerusalém? Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que vai passar a eternidade com Deus na Nova Jerusalém, irmão? Quem é? Eu. Fala. Amém. Quem é que vai passar a eternidade com Deus? Eu. Todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então diga, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Então dá uma palma para Jesus aí, aleluia. Glória a Deus. O pessoal, os músicos podem vir. Eu quero ler o último versículo agora. Já não é mais em Apocalipse. Para concluir tudo que eu falei para vocês é Lucas 10, 17. Lucas 10, 17, palavra de Jesus. Olha só que versículo fantástico, irmão. Lucas 10, 17 ao 20. Presta atenção. Então, Jesus tinha enviado 70 discípulos para fazer a obra. Eles foram,
curaram os enfermos, expulsaram demônios. Eles foram usados por Deus poderosamente. Deus usou aqueles 70 de uma forma tão grande. Aí eles voltaram para Jesus para falar para Jesus o que tinha acontecido. E eles estavam muito felizes, olha só. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. 18. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, que é demônios, sobre todo o poder do inimigo. Presta atenção. Satanás e seus exércitos não têm poder sobre nós quando nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus e pela autoridade do seu nome. Em nome de Jesus, todo demônio tem que ser expulso e sair. Olha só, em meu nome, ele diz assim: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Isso é a nossa jornada. A tribulação está chegando aí, irmão, e glória a Deus, todo mundo aqui vai passar. Não adianta pensar que você vai, é melhor que... Não, irmão, prepara. Mas olha só, mas Deus falou: mas eu vou dar a vocês autoridade. Eu vou dar a vocês autoridade, e nada lhe causará dano. E ele fecha com um versículo tremendo, versículo 20, que eu quero fechar essa pregação com isso aqui. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, está passando luta, está passando problema, está passando dificuldade. Lembre que o seu nome está escrito no livro da vida, que o seu nome foi colocado lá antes da criação do universo, que a sua história já está resolvida, a sua eternidade é com Ele. Nós aqui vamos passar luta, tribulação, está tudo certo, mas Ele diz lá que quando nós chegarmos lá, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, que nós vamos viver num lugar perfeito onde não haverá mais o mal. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, Jesus está dizendo, irmão, você comprou um carro novo? Glória a Deus. Comprou uma casa nova? Glória a Deus. Fechou um grande negócio? Glória a Deus. Pode se alegrar, mas alegra-se acima de tudo, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus está falando: isso aqui é o motivo maior de toda a alegria do universo. Não é porque o demônio obedece, não é porque você orou e o paralítico andou, o cego viu, não. É porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Então, agora eu quero que você abençoe alguém do seu lado e fala para esse irmão ou irmã: fala, meu irmão, glória a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Abençoe alguém do seu lado aí, o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia.